que foi criada em 1998, na gestão do professor Luiz Carlos Soares, e quem foi o primeiro responsável por criar e tocar a revista, o professor Thomas Smelekzani. E desde então ela vem sendo publicada de forma ininterrupta por mais de 2 décadas. Ela começou como um periódico que buscava publicar artigos na área de história econômica e de história de empresas. Mas, ao longo do tempo, inclusive tentando atrair pesquisadores de outras áreas, a revista tentou e vem conseguindo estender a sua linha de atuação para áreas correlatas, sobretudo para a história do pensamento econômico, seja a HPE mais tradicional, seja a história de pensamento econômico de países específicos, né, sobretudo latino-americanos. Quando os artigos chegam até nós, a gente faz uma triagem inicial. Eu, como editor-chefe, analiso, sobretudo, questões de forma e de formatação, para ver se o trabalho se enquadra nos critérios estabelecidos para publicação na revista, do ponto de vista do tamanho do artigo, das fontes citadas, da metodologia utilizada, do escopo e do objetivo do trabalho, do objeto em análise. E depois a gente designa, né, ou delega os trabalhos para os vários editores adjuntos, para que eles possam fazer, de fato, o processo editorial, que é procurar os avaliadores que possam tecer pareceres para que a gente possa aceitar, rejeitar ou pedir correções para os autores e autoras. De forma geral, essa primeira etapa dessa triagem inicial, eu costumo levar não mais do que um mês, no máximo 3 ou 4 semanas, para, de fato, incorporar o trabalho para os artigos que estão em avaliação, portanto, para designar para os editores adjuntos, ou para rejeitá-lo já de cara. Uma vez incorporado o trabalho e, portanto, enviado para avaliação pelos pares, avaliação cega pelos pares, a gente procura pedir uma certa celeridade para os avaliadores para que o trabalho tenha uma primeira avaliação, portanto, uma primeira decisão editorial em até 6 meses. Mas esse tempo costuma ser extrapolado, eu diria que na grande maioria das vezes, e, portanto, não é incomum que os trabalhos tenham a primeira resposta da decisão editorial por volta de 9, às vezes até 12 meses, portanto, até 1 ano entre a submissão e a decisão editorial. E aí, uma vez tomada a primeira decisão editorial, cabe ao próprio autor ou autora nos reenviar a versão corrigida, e a gente também solicita que o autor ou autora ele nos envie uma carta explicando quais foram as modificações que ele procedeu no trabalho e quais foram os motivos pelos quais ele não acatou eventuais sugestões que os pareceristas fizeram. Essa carta ela é muito importante para que a gente consiga fazer, de fato, uma avaliação mais rigorosa e mais rápida. Então, como eu disse, a depender do tempo que o autor ou a autora leva para nos enviar a segunda versão, portanto, trabalho corrigido, a gente costuma levar não mais do que 2 meses, no máximo, para dar a decisão editorial final. Uma vez aceito o trabalho, a publicação tem levado pouco tempo. Entre a submissão, portanto, o primeiro passo inicial, e a publicação do artigo, eu calculo que não mais do que 18 meses o trabalho está sendo publicado. Muitas vezes esse tempo é inferior a isso. A gente já publicou o trabalho com menos de 1 ano entre a submissão e a publicação. Inicialmente, quando eu assumi a revista, eu já estava indexada em 5 ou 6 bases, diretórios e portais, né? Depois disso, eu comecei, como eu disse, um trabalho bastante minucioso de listar os principais diretórios e portais para, eventualmente, chegar até os mais importantes, que é indexar no Cielo, no Scopus e no Web of Science. A gente está em processo, sobretudo nos 2 primeiros. Hoje a gente está indexado em 16 indexadores, né? Eu te falei, o Diadorim, o Dimensions, o EconLint, o Econ Papers, o ERIPlus, o EZB, o Google Scholar, o Ideias Repec, o ISSN, o Livre, o Latindex, periódicos CAPES, o Redib, o Road, os Sumários, o SJOhn, o SLit e o Publons.
publica trabalhos escritos em português, naturalmente, espanhol e inglês. E a extensão máxima dos trabalhos que a gente publica é de até 10.000 palavras. Ainda que haja uma certa condescendência, se o trabalho tiver um pouquinho mais do que isso, a gente poderia dizer que a HE é a segunda revista mais importante da área de história econômica da América Latina, e com uma classificação bastante relevante, seja do ponto de vista dos extratos do QualisCaps, seja do ponto de vista desses indexadores e desses índices bibliométricos aos quais eu me referi anteriormente. Então, para os pesquisadores de história econômica, de história de empresas e de HPE, para nós seria uma grande satisfação poder contar com a submissão dos trabalhos de vocês. A gente se compromete a fazer uma avaliação a mais célere, a mais rigorosa e a mais justa possível, para que, unindo os interesses e as demandas, tanto dos pesquisadores quanto da parte da equipe editorial, a gente consiga divulgar e ampliar a repercussão e o trabalho desenvolvido pela revista História Econômica e História de Empresas cada vez mais, e ampliando o leque de leitores interessados e pesquisadores que submetem o trabalho para a nossa revista. Então, fica aí o convite para que todos tenham interesse em submeter e tenham interesse em ler os trabalhos que a gente publica.